3, 2, 1. Começando o evento. Bom dia, pessoal! Um dia com muita alegria, com muita felicidade aqui no programa Conecta. A gente tem uma participação muito especial que nós trouxemos aqui para vocês. Esse dia chuvoso, né? Porém, um dia colorido aí, cheio de alegria para a gente compartilhar conhecimento. Hoje a nossa convidada voluntária é a nossa especialista, né? Ela trabalha na empresa Copersucar. Ela se chama Mariana Montes Galano, e ela trouxe aqui um tema muito relevante que a gente tem trabalhado e que nós temos construído ao longo desse período aí de formação junto com vocês. Ela vai falar um pouco sobre a formalização de empresas e a importância da celebração de contratos, ou seja, aquele posterior, né? Eu abri a minha empresa e aí, depois como que eu faço todo esse trâmite para a gente até formalizar e poder de fato concretizar esse sonho dessa empresa. A Mariana, ela é advogada, então eu gostaria de convidá-la ela aqui para a apresentação. Mariana, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito esse convite. É extremamente fundamental que nós aproximamos uma empresa, né, do convívio com os alunos para que eles possam sentir este ambiente corporativo, né, uma empresa tão grande como a Copersucar. Então, bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos, bom dia aos alunos do Conecta. É uma alegria para mim estar com vocês aqui hoje. É a minha segunda participação no programa Conecta. A primeira participação foi no meio desse ano, em junho, na banca de mentoria de São José, e foi uma experiência muito enriquecedora, foi uma troca de conhecimentos assim maravilhosa, constante. E aí, quando surgiu a oportunidade de estar com vocês novamente, eu não pensei duas vezes. Eu queria agradecer ao Instituto Crescer novamente pela oportunidade, o Marcelo, o Diego, toda a equipe, e vamos conversar um pouco sobre esse tema. A escolha do tema, gente, foi justamente para auxiliá-los no que vocês já vêm trabalhando, né? Que é justamente a criação de uma empresa, a vontade de empreender. Se subentende, então, que logo em seguida você vai ter a formalização, a figura do empresário ou da empresa. Então, eu posso iniciar aqui a nossa apresentação, Marcelo? Acho que é mais bacana. Pode. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente já começa a conversar. Vamos lá. Então, já estão vendo, Marcelo? Tudo certo? Sim, tudo certo. Estamos vendo você e a sua apresentação. Então, tá ótimo. Então, primeiro vamos conversar um pouquinho da importância da formalização das empresas, né? Então, se eu quero empreender, por que é importante eu me formalizar? Será que não é melhor eu ficar na informalidade, pensando em tributação, toda essa esfera, né? Por que, Mariana, é interessante a formalização da empresa? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente se faz, né? E aí a gente tem aquela ideia inicial, mas quando eu vou se eu me formalizar, eu vou ter toda a questão de tributação, eu vou ter que emitir nota fiscal, dar conta para o governo, mas isso é um ponto muito pequeno diante de todas as vantagens da formalização, não é? Com a formalização da empresa, eu vou conseguir crescer dentro do meu empreendimento. E por que eu falo isso? Então, com a formalização da empresa, eu vou conseguir abrir uma conta num banco, eu vou conseguir uma linha de crédito, eu vou conseguir expandir meus horizontes firmando contratos com empresas, né? Sair daquele lance pessoa física, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho a minha confeitaria, enfim, eu faço bolos, e eu acabo vendendo para a vizinhança. Mas se eu quiser expandir isso, se eu quiser fornecer semanalmente, mensalmente para uma empresa, será que enquanto pessoa física eu consigo fazer isso? Será que quando eu tenho um CNPJ, quando eu tenho a formalização, isso não é mais viável, né? Então, a importância da formalização vem justamente com a possibilidade do crescimento, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, a formalização é, de fato, muito importante. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês, até para situar todo mundo, tá todo mundo na mesma página,
eu queria trazer alguns conceitos básicos que a gente vai falar ao longo da apresentação, para que todo mundo, então, quando a gente faça referência a esse nome, enfim, a esse termo, todo mundo saiba do que a gente está falando, tá? O primeiro termo que eu queria trazer para vocês é o termo empresário, né? Então, vocês, enquanto empreendedores, pretendem se tornar ou vão se tornar empresários. E quem que é o empresário? O empresário é aquela pessoa que exerce em nome próprio uma atividade organizada com o fim de circulação de bens ou serviços para obtenção de lucro. Essa é a figura do empresário. E o que é a empresa? Então, se o empresário é a pessoa que exerce em nome próprio essa atividade organizada para obtenção de lucros, a empresa é a entidade, né? É a pessoa jurídica ligada a esse empresário que vai, então, exercer a atividade organizada para a circulação de bens e serviços, buscando a obtenção dos lucros. E o que é o estabelecimento comercial? O estabelecimento comercial, ele não é nem o empresário nem a empresa. O estabelecimento comercial, ele é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, materiais e imateriais, que vão, então, juntos formar esse estabelecimento comercial. O que é o bem material? O bem material é a mercadoria, é o maquinário, é o produto que você tem ali na empresa, são os móveis. O que é o bem imaterial, o bem intangível, incorpóreo? É o ponto comercial em que você se localiza, é a marca. Então, são todas essas coisas que em conjunto formam o estabelecimento comercial. Então, quando eu falo em compra e venda de uma empresa, por exemplo, eu estou falando na compra e venda do estabelecimento comercial, no conjunto dessas duas coisas. E são essas duas coisas que vão agregar valor para uma empresa. Então, o estoque que eu tenho agrega valor para a empresa? Agrega. A marca, o ponto comercial, o local que eu estou ali é um bom ponto, ele agrega valor para a empresa? Sim, ele agrega. Então, o estabelecimento comercial é o conjunto disso tudo, tá? Um outro conceito importante antes da gente seguir é a diferenciação entre a atividade mercantil e a atividade civil. O que é a atividade mercantil? É a atividade empresária, é o que a gente está tratando aqui nesse momento. Então, é aquela atividade que a gente está exercendo para o fim de obtenção de lucro, né? Então, o que é a atividade civil? É aquela que não é empresária. Então, a gente pode pensar numa atividade científica, numa atividade literária, numa atividade, enfim, artística, não é? Então, são as atividades que não têm conteúdo empresarial, elas não têm um fim lucrativo. É claro que se eu estiver exercendo essas atividades com o fim de obtenção de lucro, ela passa a ser empresária, tá? Mas a princípio não é. Então, o cientista que hoje está estudando ali uma vacina para a cura do coronavírus, ele com certeza não está exercendo uma atividade empresária, né? Ele está dentro das atividades civis. Então, passado esse conceito inicial, a gente vai dar sequência aqui ao nosso evento. Então, quando a gente fala de formalização, a gente tem várias formas dessa formalização acontecer. E aí, vamos dividir isso em duas principais vertentes. Então, eu quero me formalizar, eu quero empreender sozinho, sem um sócio, e eu quero me formalizar, eu quero empreender com um sócio, com um ou mais sócios, né? Vamos então, primeiro tratar da primeira modalidade. Eu quero me formalizar, eu quero empreender, mas eu não quero saber de sócio, eu quero fazer isso sozinho. Como eu posso fazer? Então, hoje a gente tem 3 principais figuras. A figura do empresário individual, a figura do microempreendedor individual e a figura da Eireli. Tem uma quarta figura aí que me permite empreender sozinho, sem a figura de um sócio, mas eu vou tratar dela mais tarde, que é uma figura nova, de uma legislação recente, de 2019. A gente não vai falar dela agora. Vamos focar primeiro nessas 3 modalidades, o empresário individual, o microempreendedor individual e a Eireli. Começando com o empresário individual. Então, a gente já viu que o empresário, quem é? É aquela pessoa que exerce em nome próprio, empresarial, como titular
do negócio. E a lei fala o seguinte, para você ser empresário, ou seja, você não sair da Mariana, pessoa física, e passar a ser empresário, para eu ser um empresário, a lei prevê que eu preciso fazer o quê? Eu preciso me registrar no órgão competente, fazer, então, ali, enquanto empresário, o meu requerimento de empresário individual e registrá-lo na junta comercial de cada estado. O que é a junta comercial? A junta comercial é um órgão estadual que vai cuidar o quê? Do nascimento do empresário individual, da empresa, ele faz ali a formalização, ou seja, é o registro, a evidência da existência do empresário, da sociedade. Então, quero ser empresário, quero me formalizar. A primeira coisa a fazer é fazer o meu registro. Então, vou lá, vou fazer o meu requerimento e vou arquivar o meu requerimento na junta. E aí, enquanto empresário individual, vou estar exercendo essa atividade em nome próprio. Quais são as características dessa figura do empresário individual? Então, eu vou poder exercer minha atividade empresarial sem uma limitação de faturamento, sem limitação de funcionários, ou seja, eu posso ter quantos funcionários eu quiser, posso exercer a atividade que eu quiser, não tenho uma atividade específica para a figura do empresário individual. E eu vou estar fazendo isso de uma maneira formal, de uma maneira regularizada, com todos os amparos da lei. Ao lado do empresário individual, e aí eu quero falar do microempreendedor individual para a gente fazer essa diferenciação, eu tenho a figura do microempreendedor individual. A figura do microempreendedor individual, ela é a formalização do empresário de uma maneira muito mais simples. Então, enquanto empresário individual, ele precisa ali também, de novo, sem a figura do sócio, sou eu sozinho empreendendo. Enquanto empresário individual precisa fazer seu registro, seu requerimento na junta comercial do estado do estado em que se situar, o microempreendedor individual tem uma constituição muito mais simples. Ela é praticamente integralmente online, através do portal do empreendedor. E aí o microempreendedor individual, ele é o empresário individual, ele é o profissional autônomo, o microempresário que vai ter suas atividades legalizadas. Poxa, Mariana, então qual é a diferença do empresário individual para o microempreendedor individual? E aparentemente seria mais vantajoso eu ser um microempreendedor individual, por conta da facilidade do registro, de ser tudo online. E aí a gente vai então tratar do que é diferente em cada um, né? Então, enquanto o empresário individual não tem uma limitação de faturamento, não tem uma limitação de contratação de funcionários, eu tenho todas essas limitações na condição de microempreendedor individual. Então, a primeira limitação é o seguinte, só pode ser microempreendedor individual quem tem um faturamento anual de R$81 mil. Isso quer dizer que se você considerar de janeiro a dezembro, você teria que ter um faturamento por mês de aproximadamente R$6 mil. Passou disso, você já não conseguiria se enquadrar como microempreendedor individual. O microempreendedor, ele também tem um limite de contratação de funcionário. Eu posso contratar apenas um funcionário. E esse funcionário, ele tem que ser contratado com o salário mínimo ou com o piso da categoria. Eu tenho diversas limitações. Não posso participar em outras empresas. Não são todas as atividades que são autorizadas na figura do microempreendedor individual. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade de consultoria, eu já não posso me formalizar como microempreendedor individual. Ela não é uma atividade permitida pela lei para a figura do microempreendedor. Eu teria que ser necessariamente um empresário individual, se eu quisesse atuar sem o sócio, ou a Eireli, que a gente vai ver mais para frente. E qual que seria a diferença do ponto de vista vantajoso em relação ao microempreendedor individual do empresário? E nem sei se a palavra vantajoso é a melhor das palavras, tá? Porque na realidade a gente vai ver aqui que não existe uma forma melhor ou pior que a outra. Isso depende do negócio de cada um, da onde eu estou e para onde eu quero ir. Por exemplo, nessa figura, se eu tenho um faturamento anual de R$81 mil, faz mais sentido, minha atividade está autorizada? Talvez faça mais sentido para mim ser microempreendedor individual do que empresário individual, não é? Na figura do microempreendedor individual, a gente tem uma série de benefícios fiscais, como, por exemplo, o enquadramento direto no Simples Nacional.
E aí eu tenho uma outra limitação muito importante no microempreendedor individual, que é a forma de pagamento de tributo. Então, assim, eu não pago tributo federal, eu não me responsabilizo pelo pagamento, né, por conta do regime, enfim, de tributos federais. O meu único pagamento, o único tributo que o microempreendedor vai arcar é o pagamento da DAS, que vai variar de R$ 52,00 a R$ 58,00, dependendo da atividade, se é só comércio, se é comércio e serviço, se é só serviço, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho alguma atividade, algum benefício fiscal, eu tenho essas outras limitações. Então, não existe um melhor ou pior. Existe aquilo que melhor se adequa ao meu modelo de atuação. Assim como um ponto muito importante da figura do empresário e do microempreendedor individual, e foi ali no começo que eu falei para vocês, olha, quem é o empresário? É aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial, e eu falei, grifa isso, nome próprio, é a questão da responsabilidade. E aí, no momento atual que a gente vive, né, de instabilidade econômica, política, enfim, uma série de coisas que vem acontecendo que a gente nem imaginava, pandemia, coronavírus, quem é que um dia iria imaginar isso? É muito importante a gente tratar da figura da responsabilidade patrimonial quando a gente constitui uma empresa ou quando a gente se formaliza enquanto empresário. E aí, o empresário individual e o microempreendedor individual, embora tenham condições benéficas por um lado, eles têm essa questão da responsabilidade pessoal que precisa ser levada em consideração. O que isso significa? Quando eu falo em empresário individual e microempreendedor individual que exerce atividade em nome próprio, eu estou falando o quê? Eu não tenho uma criação de uma empresa, eu não tenho a separação de um ente, não é criado um novo ente. E por não ser criado um novo ente, por ser a Mariana, enquanto pessoa física, exercendo a atividade de empresário, eu não tenho uma separação do patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, que não, na verdade não existe uma pessoa jurídica, né? Estou exercendo em nome próprio, em nome da pessoa física. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje você tem o seu carro, a sua moto, a sua casa, enfim, enquanto pessoa física, quitado bonitinho. Comecei a empreender, tive algum problema ali, não consegui arcar com alguma responsabilidade, com alguma situação, isso pode chegar e afetar meu patrimônio pessoal? Pode sim, porque o patrimônio do empresário e do microempreendedor individual não se distingue, é o mesmo patrimônio da pessoa física. Então, este é um ponto de alerta quando a gente fala em formalização. E por isso, de novo, que a gente tem que observar o que é melhor dentro da atividade de cada um. Então, o que temos de vantagem, o que a gente tem de desvantagem em cada cenário que se adequa melhor à nossa atividade. E aí, por fim, uma outra espécie de formalização sem a presença de um sócio seria a constituição de uma EIRELI. Aí vejam que a EIRELI significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, empresa. Quando eu constituo a empresa, eu estou falando da criação de uma entidade separada, né? Então, nasce uma outra pessoa aqui, uma pessoa jurídica. E aí, quando eu falo isso, eu tenho a possibilidade de me formalizar sozinha, sem um sócio e com as responsabilidades patrimoniais apartadas. Então, o que é capital da empresa não se mistura com o meu capital, né? Então, a responsabilidade patrimonial não se confundindo é uma grande vantagem da EIRELI. Ela também não vai ter a limitação de faturamento, como a gente comentou no microempreendedor, não tem limitação de funcionários. Mas o grande lance da EIRELI é que para você fazer a constituição, e a constituição, assim como empresário individual é na junta comercial, você vai fazer o registro ali da constituição da empresa, enfim, a diferença é que ele exige que a empresa possua um capital empresarial mínimo, que hoje é de 100 salários mínimos, né? Integralizados, que a gente fala que é pago, ou seja, precisa realmente existir este valor.
Hoje, o salário mínimo está em 1.045. Então, pensa que, assim, para eu constituir uma Eireli, eu teria que ter pelo menos um capital mínimo inicial de R$ 104.500. Então, assim, é mais vantajoso do aspecto patrimonial? Com certeza. Hoje, no início de um empreendimento, será que todo mundo consegue ter esse valor de capital? Nem sempre, né? Então, de novo, todos os formatos têm suas vantagens e desvantagens e precisa ser avaliado o que cabe para cada um, né? Então, esses foram os 3 tipos de formalização sem a presença de um sócio. Agora, Mariana, não. Para mim, eu tenho uma pessoa que atua comigo, é minha parceira, a gente quer empreender junto, a gente tem vontade de unir nossos capitais, nossos conhecimentos e trabalhar junto. Como é que eu faço essa formalização? Bom, daí a gente está falando da formalização através de uma sociedade empresária. E aí, quando eu falo em sociedade empresária, eu pressuponho a existência, então, de dois ou mais empresários em conjuntos, ou seja, 2 pessoas que vão se unir para desenvolver uma atividade ali organizada de circulação de bens e serviços para obtenção de um lucro. Então, eu tenho a figura da sociedade empresária, que também, para nascer, enfim, para ter publicidade, vai ser preciso registrá-la na junta comercial do Estado, não é? E a grande questão da sociedade, e a gente vai ver isso um pouco mais lá para frente, que quando eu falo de 2 pessoas, eu pressuponho o quê? Eu tenho 2 pessoas, eu preciso ter um instrumento para regular os direitos e obrigações dessas 2 pessoas. Que instrumento é esse? É o contrato. Eu estou dentro de uma sociedade, é o quê? O contrato social ou o estatuto social, a depender da modalidade da sociedade. E é nesse contrato que vão estar regulados os direitos e os deveres dos sócios, assim como as condições mínimas para dar conhecimento à sociedade do nascimento daquela sociedade. Então, qual é o nome da sociedade? Qual é o objeto da sociedade? Qual é o capital da sociedade? Como ela atua? Como ela se representa? Não é? Então, e aí, com o registro do contrato social na junta comercial, eu tenho a aquisição da personalidade jurídica. A aquisição da personalidade jurídica pressupõe, então, que nasceu uma empresa, uma entidade separada dos sócios e que, portanto, assim como na Eireli, eu tenho uma responsabilidade patrimonial separada. Não é? Então, assim, o patrimônio da empresa não se comunica com o patrimônio dos sócios, pessoas físicas, tá? Então, assim, se eu tiver ali a minha casa, a minha moto, eles vão estar protegidos. Tive um problema na empresa, não consegui honrar com uma dívida na empresa. Vai chegar na minha casa, no meu carro, no meu patrimônio pessoal? A rigor, não. Dívidas da empresa são dívidas da empresa. Dívidas da pessoa física são dívidas da pessoa física. Quando isso muda, quando essa proteção que a sociedade empresária nos traz muda, se altera. Isso mudaria apenas numa situação extrema, que a gente fala da desconsideração da personalidade jurídica, que na verdade depende de uma decisão judicial, mas enfim, é quando ocorre uma fraude, um abuso de direito, um desvio de finalidade, dentro do exercício da atividade empresarial, da sociedade empresária. O que é essa fraude, esse abuso de direito? É quando, de algum modo, o empresário, a sociedade, usa de meios para burlar ali, de agir de forma ilícita, burlando a finalidade da sociedade em si. Um exemplo clássico é a confusão patrimonial. O que é a confusão patrimonial? Isso a gente vê muito em pequenas sociedades. Então, a confusão patrimonial é quando, por exemplo, eu prestei o serviço com a minha empresa e ela foi receber por aquele serviço, em vez de depositar na conta da empresa, deposita aqui na conta da Mariana, pessoa física. Ou seja, estou misturando o capital da pessoa física com a pessoa jurídica. Isso pode ocasionar pode lesionar os meus credores. Então, um credor, quando chegar para cobrar a empresa vai estar sem capital, porque não tem nada no caixa dela. O caixa dela foi colocado na pessoa física.
Então, isso é um exemplo clássico de desvio de finalidade, não é? De fraude, e aí, com certeza, a gente teria a desconsideração da personalidade jurídica. Então, aqui, a principal diferença entre o empresário e a sociedade empresária é a atuação conjunta e a possibilidade da responsabilidade patrimonial apartada. Quando a gente fala na constituição da sociedade, a gente tem que seguir as formas de constituição que a legislação prevê para a gente. Então, existe uma gama ali de tipos societários que a legislação traz para a gente, tipos societários regulados. A gente não vai passar por cada um deles agora, acho que não é o intuito, né? O intuito hoje é passar para vocês as noções gerais de formalização, para que vocês comecem a pensar na importância da formalização, como a gente conversou mais cedo, e na possibilidade, né, os meios, quais são as possibilidades que melhor se adequariam à formalização da empresa de cada um. E aí, dentro das espécies de sociedade, vale muito destacar duas espécies, que são as sociedades mais comuns no Brasil e eu diria no mundo. É claro que a legislação é diferente em cada local, mas a sociedade limitada e a sociedade anônima são as mais difundidas, as mais utilizadas, tá? Então, a gente vai focar nessas duas, que são, inclusive, ao meu ver, as sociedades que, no momento atual de vocês, faria sentido, e aí muito mais até a sociedade limitada do que a sociedade anônima. Para tratar desses dois tipos de sociedade, eu vou falar com vocês de um modo comparativo. Acho que é a melhor forma, tá? Falar das duas sociedades de um modo comparativo para que vocês enxerguem, então, o que cada uma significa. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar aqui para vocês é o perfil da empresa, tá? Então, a sociedade limitada, a gente fala que é uma sociedade de pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente se associou, que a gente virou sócio, que está querendo constituir a sociedade em razão das pessoas. Ou seja, eu quero formar uma empresa com o Marcelo, porque o Marcelo tem determinado know-how, é conhecido naquele ramo. A empresa tem que ser com o Marcelo, não serve para me associar com mais ninguém, só com o Marcelo. Ou porque o Marcelo, ou pelo conhecimento, enfim, ou porque eu quero fazer uma empresa com o Marcelo, que é meu amigo, com o Marcelo, que é meu irmão, com o Marcelo, que é meu primo. Então, a sociedade limitada, ela é muito atrelada a pessoas, é a sociedade de pessoas. Ela existe entre as pessoas porque sou eu, porque é o Marcelo, porque é determinada pessoa. Enquanto a sociedade anônima, não. A sociedade anônima, ela é uma sociedade de capital, né? Então, assim, tanto faz com quem é sócio da sociedade. O que eu estou querendo ali é a obtenção do lucro, é o capital. Você vai colocar o capital que eu preciso? Eu vou colocar o capital que preciso? Então, pronto. Não me importa quem é a pessoa, né? Não tem esse lado da pessoalidade. O segundo ponto de divergência, de diferença entre as duas sociedades é a regulamentação. Enquanto a sociedade limitada, ela tem uma regulamentação muito mais simples pelo Código Civil, e aí muito mais simples a gente vai ver que é na forma de deliberação dos sócios, na formalização dos atos societários. A sociedade anônima, ela é muito mais complexa. Ela é regida por uma lei própria, que é a lei das SAs, e ela tem uma formalização muito mais complexa, né? Então, forma de deliberação, forma de registro dos atos societários, e aí eu ouso dizer, inclusive, que a sociedade limitada, ela é uma sociedade mais barata, inclusive, do que a sociedade anônima. Porque a sociedade anônima, por lei, ela me exige diversas publicações relacionadas a atas de assembleia, convocação de sócio para participação de deliberação, enquanto a sociedade limitada, não. Sociedade limitada, a gente senta junto, conversa, vota e pronto. E aí vai registrar determinada decisão na junta, você simplesmente registra, você não precisa ter a convocação, publicação em jornal, publicação em diário oficial, situações, coisas que a sociedade anônima exige, tá? Uma outra diferença é a questão do capital social. Então, a sociedade limitada, ela tem o capital social dela formado por cotas sociais. Então, cada cota ali vai ter um valor nominal, cada sócio
vai subscrever o valor daquelas cotas e ele vai responder dentro da sociedade, de novo, não com o seu capital, né? A sociedade, ela responde pelo capital individualizado, mas o sócio, ele vai responder pela sua participação no capital social. Então, se eu tenho uma sociedade cujo capital, por exemplo, é de R$1.000, e eu tenho essa sociedade com o Marcelo, a minha responsabilidade ali, finge que é igualitária de 50-50 a participação, é da composição e integralização das cotas sociais correspondentes a R$500, tá? E essas cotas sociais, elas têm um valor nominal, que é o mesmo para todos os sócios, a gente define, cada cota vale R$1, por exemplo, tá? Enquanto a sociedade anônima é uma sociedade cujo capital social é dividido por ações, né? E as ações, elas têm características diferentes, elas podem ser ações nominativas, ações preferenciais, ações de fruição. Então, são condições diferentes, principalmente ligadas a vantagens relacionadas a voto, de participação nos lucros. Então, elas têm condições diferentes, diferente da sociedade limitada. Na sociedade limitada, todas as cotas são iguais. O que eu posso ter é uma participação maior ou menor dentro da sociedade. Um outro ponto, a administração. E aqui eu queria só fazer uma informação, um adendo bem importante, porque mais na frente vai fazer diferença isso, tá, gente? A sociedade, enquanto pessoa jurídica, ela não pode exercer diretamente seus direitos, exercer seus direitos ela pode, eu me expressei mal. Ela não pode, ela não é uma pessoa física, ela não consegue assinar, por exemplo, né? Ela não consegue se fazer representar. Então, ela precisa que seja indicada uma pessoa que vai ser aquele representante da sociedade. Então, que vai assumir os direitos e obrigações em nome da sociedade. Dentro da sociedade limitada, eu tenho a figura do administrador. E o administrador, ele vai poder ser eleito dentro do próprio contrato social. Quando eu faço o contrato social da minha sociedade, eu já falo, olha, o administrador da sociedade vai ser fulano, ciclano, beltrano, ou eu posso eleger ele posteriormente. Na administração da sociedade limitada, que é muito mais simples do que a sociedade anônima, eu não tenho uma limitação de prazo para esse diretor que eu escolhi, para esse administrador que eu escolhi. Na sociedade anônima, a figura da administração é muito mais complexa, então eu tenho que necessariamente ter um conselho de administração, fazer a eleição da diretoria. Essa eleição da diretoria, ela tem que se renovar necessariamente a cada 3 anos. Não quer dizer que você não possa reeleger os diretores, você pode, mas eles precisam dessa figura da reeleição, né? Eles não ficam por prazo indeterminado até que se mude um diretor, como acontece na sociedade limitada, tá? A questão do voto, a gente acabou já falando um pouquinho quando falou do capital social, então, na sociedade limitada, o voto necessariamente vai ser equivalente à quantidade de cotas que você possui dentro da sociedade, enquanto que na sociedade anônima, depende do seu tipo de ação, né? Que pode ter ou mais preferências em relação ao voto. Por fim, temos a questão da participação dos lucros. Participação dos lucros na sociedade anônima, eu tenho que, por lei, necessariamente, eu preciso fazer a distribuição da participação dos lucros em determinada porcentagem. Enquanto na sociedade limitada, lembra naquela sociedade de pessoas, a participação nos lucros vai ser votada pelos sócios. Então, pode ser que a gente decida, tem dinheiro, vamos dividir os lucros entre os sócios, ou pode ser que a gente entenda que vamos pegar esse valor de lucro e vamos investir em alguma coisa, em determinado negócio, em determinado bem que a sociedade precisa. Então, a sociedade limitada, ela é mais flexível nesse sentido, não tem tantas regras exigidas por lei, e tem a questão da pessoalidade, os sócios eles têm uma interferência muito maior dentro da administração da sociedade, né? E aqui, gente, a gente já está quase chegando ao fim da primeira parte da exposição relacionada às empresas, e aí a gente conversou de tudo isso, falamos da importância da formalização, falamos da formalização sem a existência de um sócio, falamos da formalização através da existência de um sócio,
Mas assim, Mariana, eu comecei minha empresa e eu quero mudar, não quero mais, eu comecei como sociedade limitada, mas agora eu não quero mais ter um sócio, eu quero ser uma Eireli, ou eu era Eireli, quero ser uma limitada, o que que eu faço? Eu preciso, enfim, terminar essa sociedade, o que que eu tenho que fazer? Então, na verdade, a legislação ela me permite a alteração do tipo societário. Então, não quer dizer que eu optei por ser uma Eireli, que eu tenho que ser Eireli para o resto da vida, tá? Então, isso é possível, isso é feito através da alteração do contrato social, do registro na junta comercial, em que eu informo, olha, deixei de ser Eireli, agora eu tive uma transformação do meu tipo societário, eu passei a ser sociedade, passa a compor a sociedade eu e o Marcelo. Então, o contrato social ele é um contrato, e, portanto, ele é mutável. Então, assim como o tipo societário, hoje eu escolhi um tipo societário porque hoje é mais adequado ao meu momento, à minha atividade, amanhã isso pode mudar, e a legislação me permite fazer essa alteração, né? Aqui, gente, eu queria só voltar um pouquinho, porque eu falei para vocês que eu ia falar de uma outra forma de possibilidade de formalização sem sócio, que não era o empresário individual, não era o microempreendedor e não era a Eireli, que exige o capital mínimo. E aí eu falei que ia comentar mais na frente, eu acabei me esquecendo, mas é a sociedade limitada unipessoal. Esse é um tipo societário extremamente novo, tá? É a legislação de 2019, e como que ela surgiu, tá? A própria Eireli é nova, é de 2011, tá? O legislador, ele ficou muito preocupado, porque o que se fazia antigamente, gente? Como tinha essa questão de não ter a divisão do capital social com o capital da pessoa física, essa confusão patrimonial, o que as pessoas faziam, elas criavam sociedades com o famoso laranja, com o sócio fictício. Então, como eu não quero juntar o meu patrimônio, o patrimônio da sociedade com pessoa física, ter que responder com o meu patrimônio pessoal, as pessoas criavam essas sociedades fictícias. E aí o legislador entendeu que aquilo não era a melhor forma. Então, primeiro trouxe a figura da Eireli, que incentivaria as pessoas a se formalizarem, sem a necessidade de ter um sócio, mas trouxe essa questão do capital social mínimo, do titular ter que iniciar a Eireli com, no mínimo, a integralização de 100 salários mínimos, não é? E aí, também por si só não estava funcionando. Então, em 2019, teve essa inovação da legislação, com a previsão da sociedade limitada unipessoal. E o que ela é? É uma sociedade limitada que não exige a existência de um sócio, que você pode formalizar ela sozinha. E a diferença dela da Eireli, ou seja, eu tenho a separação do capital entre sociedade e pessoa física, e a grande diferença dela com a Eireli é que eu não preciso de um capital social mínimo. Então, a princípio, ela seria um pouco mais vantajosa que a Eireli? A princípio, sim, mas no mundo jurídico já tem muita, assim, embora seja um instituto novo, já existe bastante discussão a esse respeito do quanto no mercado essa sociedade limitada unipessoal teria validade perante a Eireli, seria, enfim, será que as pessoas veriam com melhores olhos uma Eireli, porque eu sei que existe um capital social ali integralizado, aquela sociedade tem um valor de capital próprio mínimo, enquanto que a limitada poderia ser formada com capital social de R$1.000. Então, tem essas controvérsias ainda que o mundo jurídico ainda vem tratando, mas era importante falar isso para vocês, porque eu disse que eu ia trazer um quarto modelo, então eu queria voltar só por conta disso. Aqui a gente já vai finalizar a parte das sociedades. Eu queria só comentar com vocês um pouco aqui. Não é o fórum atual, eu entendo, mas eu achei bacana a gente falar dos atos de transformação da sociedade, fusão, cisão, incorporação, porque são termos que a gente ouve bastante, né, por aí. Então, assim, para que vocês entendam o que significa. Os atos de transformação das sociedades. Quando eu falo em fusão, eu estou falando na existência de uma ou mais empresas que vão o quê? Se juntar, vão se fundir e formar uma terceira empresa, né? Uma nova empresa. Quando eu falo em incorporação, eu estou falando de uma empresa que vai englobar a outra empresa.
né? Então, ela incorpora outra empresa. Essa empresa que foi incorporada deixa de existir. E tem a figura da cisão, quando eu tenho uma empresa e ela, então, se divide. E aí, essa cisão, ela pode ser parcial ou essa cisão pode ser total. E aí, gente, quando a gente fala, surgiu uma nova empresa, incorporou, cindiu, então eu estou cheia de dívida aqui, será que é melhor eu fundir? Será que é melhor incorporar? Isso não existe, tá, gente? A questão da dívida, ela vai acompanhar, assim como o lucro, enfim, ela vai acompanhar a nova sociedade que foi formada. Os credores, eles não podem ser prejudicados, tá? E aí, por fim, se a gente está falando que existe uma sociedade, eu também posso terminá-la, a dissolução da sociedade. E como que essa sociedade pode ser terminada, né? Então, pode ser pelo decurso de prazo. Quando a gente constitui uma sociedade, um dos requisitos ali do contrato social, que é aquele contrato que conta para os outros o que é a minha sociedade, qual é o objeto, enfim, um dos requisitos é o prazo dessa sociedade. Então, o prazo de duração dessa sociedade, ela é por prazo indeterminado ou ela é por um prazo determinado? Olha, de 4 anos, 3 anos. Se for por prazo determinado, a sociedade vai se encerrar ao final do prazo, não é? Ou ela pode se encerrar por uma situação relacionada à decisão dos sócios. Vamos destratar a sociedade. Ou a sociedade pode se encerrar por ter vindo à falência, enfim. Então, são diversas as situações em que uma sociedade pode vir a se encerrar. Aqui é um quadro resumo, só para a gente relembrar tudo que a gente viu, né? Então, a gente falou um pouquinho da importância da formalização, vimos a figura do empresário individual, da sociedade empresária, do microempreendedor individual, da Eireli, as suas vantagens e desvantagens, e aí, de novo, trazer aquilo que a gente conversou no início. Não existe um formato melhor, um único formato. Existe um formato melhor para a situação em que você se encontra atualmente. E aí é dentro das vantagens e desvantagens que a gente tratou, que você vai decidir, junto com o contador, com o advogado, enfim, ou sozinho, aquilo que melhor se adequa à sua forma de formalização. Aqui, Marcelo, a gente vai entrar na parte dos contratos. Eu não sei, eu não consigo ver o chat, eu não sei se tem alguma pergunta, se quer fazer uma pausa, se a gente segue. Sim, na verdade, está chovendo perguntas aqui, comentários, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse ping-pong aí com o pessoal que está participando. Bom, eu vou ler aqui alguns comentários e aí vou começar com algumas perguntas e aí depois a gente pode seguir a apresentação, se para você tudo bem. Claro. A gente tem aqui, bom, primeiro eu quero agradecer, tem uma equipe imensa por trás, né, do programa, Valdir, Cibele, o Diego, a Lê, o Victor, a Adriane, enfim, o pessoal todo aí que trabalha nos bastidores para que a gente leva sempre o melhor conteúdo. A Mariana tem aqui comentários que as suas explicações e o seu conhecimento chegam com muita clareza e objetividade. O nosso país precisa de profissionais com esse perfil e dedicação. Então, o pessoal está elogiando muito. Aí tem uma pergunta aqui, Mariana, na verdade tem várias, eu vou ir fazendo ela para a gente fazer, vamos fazer um ping-pong. A Ângela, que é da cidade de Santos, ela diz, ter um CNPJ ajuda a conseguir crédito no mercado? Com certeza, Ângela. Com certeza. É uma das vantagens da formalização que a gente falou lá na frente, né? Então, a existência de um CNPJ, o que significa o CNPJ, né? Então, ele significa que você foi ali constituída, você se formalizou ou na condição de empresário individual ou na condição de empresa. E que, portanto, existe aquela entidade jurídica, ou seja, tem com quem o banco, enfim, se relacionar. E aí ele vai, dentro do seu requerimento de empresário ou dentro da sociedade empresarial, ele vai conhecer as suas condições, vai ver o seu capital social, qual é o seu objeto. Então, com certeza, a existência de um CNPJ te ajuda na obtenção de crédito, na formalização de um negócio, né? E aí, o que é o CNPJ, gente? É o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Ele é a sua identidade, ele é a confirmação do nascimento e existência de um empresário. Então, assim,
ele é o ponto-chave e inicial para a obtenção de crédito. Né? É a existência daquela pessoa jurídica. Sem aquilo, como é que eu comprovo? Como é que eu consigo um limite de crédito? Como é que eu demonstro a existência de um capital? Né, da regularização da empresa. Então, sem dúvida. E aí, pegando um gancho com a pergunta da Ângela, eu acho importante a gente falar uma coisa aqui que eu não mencionei lá na frente, né? A gente, quando tratou da figura do empresário individual e do microempreendedor individual, eu falei para vocês, exerce em nome próprio e, portanto, por exercer em nome próprio a atividade, eu não tenho a criação de uma entidade, de uma pessoa, e não tenho a separação de patrimônio. Ou seja, o patrimônio se confunde. E se eu tiver um problema enquanto do exercício da minha atividade de empresário, o meu patrimônio pessoal vai responder sim. E aí, só que agora eu acabei de falar, mas o empresário individual ganha um CNPJ. E se o CNPJ é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como é que você está me falando que não existe uma pessoa jurídica quando tem um empresário individual? Então, acho que é importante explicar. A figura do CNPJ, o CNPJ que o empresário individual ganha ou que o microempreendedor individual recebe, ele existe para fins meramente fiscais, tá? Então, assim, ele não existe para o fim societário, ele não constitui uma sociedade. Ele existe o CNPJ para fins meramente fiscais. Então, não é criado, embora o nome seja CNPJ, não é criada uma pessoa jurídica. Tá? Então, só para a gente deixar esse ponto claro, que isso daí causa bastante confusão. Legal. Bom, Má, tem outra pergunta aqui, tá? Eu vou ver se a gente consegue otimizar o tempo, pessoal, e a Mariana responder todas as perguntas. O Augusto, ele está perguntando como que funciona o imposto de renda para quem tem MEI. É necessário declarar? Eu estou vendo aqui, Mariana, que o pessoal tem muitas dúvidas, né, devido até ao nosso perfil, em relação ao MEI, que é um microempreendedor individual. Isso. Então, Augusto, na realidade, o microempreendedor individual, como a gente falou, ele tem diversas vantagens. Uma das vantagens é o não pagamento do imposto de renda, né? Porque ele vai ser... Quando você constitui o microempreendedor individual, ele automaticamente é enquadrado no regime do Simples Nacional, justamente para conferir um benefício fiscal ao microempreendedor, né? E para incentivar essa formalização. Então, os tributos que o microempreendedor individual vai pagar não são os tributos federais, eles são os tributos relacionados ao Simples Nacional. E aí tem uma coisa muito legal dessa parte que eu também não mencionei. É bom as perguntas, porque daí eu vou lembrando coisas que eu não falei. Uma grande vantagem do microempreendedor individual é que quando você passa a contribuir com o pagamento da DAS, você passa a contribuir também para o INSS. E aí, olha que legal, nasce então o direito ao auxílio maternidade, ao auxílio doença, que o empresário individual, enquanto informal, ele não tinha, né? Então, todas essas vantagens da contribuição do INSS, o microempreendedor individual passa a gozar também, tá bom? E aí, também uma outra coisa importante, tá? Para a gente não confundir. Quando a gente fala em regime tributário, constituição de sociedade e enquadramento de empresa são três coisas distintas, tá? Então, sociedade, constituição de empresário individual ou sociedade é uma questão societária. Optar por tipos societários ou pela formalização enquanto empresário é uma coisa. Regime tributário é outra coisa, que vai depender do faturamento, enfim, e aí a ajuda de um contador, tá? Lucro presumido, Simples Nacional, qual é o regime tributário que eu vou me encaixar, que é diferente, por sua vez, do enquadramento da empresa. Então, um empresário individual, por exemplo, ele pode ser uma EPP, ele pode ser uma microempresa, e aí vai depender do faturamento. Então, também para a gente pensar que essas três coisas não se confundem, tá bom? Muito legal. Acho que isso fica bem mais claro, né, para a gente. Bom, tem uma outra pergunta aqui também, tá? Acho que é importante a gente conseguir aí, de repente, trazer para você. Com tantas empresas, Mariana, sonegando impostos, os pequenos não ficam desanimados em fazer pagamento da tributação correta? Qual seria a sua opinião e por que a importância de pagar realmente o imposto? Isso é uma pergunta que a aluna Elisângela trouxe e esse comentário. O que você acha sobre esse tema?
Então, Elisângela, o que eu acho é assim, como a gente falou lá no começo, né? O pagamento dos tributos e a forma de fazer vai sempre depender da atividade que eu exerço, do faturamento que eu tenho, aonde eu me encaixo. E hoje, é claro que a tributação é pesada, mas não pode ser avaliada sozinha, né? Então, se você pensa na figura do microempreendedor individual, a tributação é muito baixa. A gente está falando de uma tributação de um pagamento mensal que varia de R$ 52 a R$ 58 por mês, né? E as vantagens que isso vai te trazer, como a gente conversou agora há pouco, você passa a contribuir para o INSS, você, enquanto empresário individual, passa a ter um auxílio maternidade, que quando você era informal, você não tinha, passa a ter um auxílio doença. Então, assim, a sonegação de imposto é discutível? É discutível, mas assim, se você se adequar, se você escolher o enquadramento, o tipo societário, o regime tributário correto, você vai ter muito mais vantagens na formalização, na formalidade, do que na informalidade, né? O crescimento da empresa depende da formalidade. É aquilo que a gente estava falando. Se eu não me formalizar, como é que eu saio do ambiente pessoa física, vender o bolo para minha vizinha e passar a vender o meu bolo semanalmente para uma empresa, fornecer meu bolo mensalmente para uma empresa? Eu preciso da formalização, né? Então, assim, tem a sonegação de imposto? Poxa, tem, mas tem tanta coisa errada também que a gente vê, né, por aí. Será que não é muito mais vantajoso eu me formalizar e me beneficiar de todas as outras questões do que pensar que o terceiro sonega o imposto, né? Então, assim, são esses pontos que a gente precisa analisar. Eu, enquanto advogada, enquanto pessoa física, Mariana, sem o exercício da profissão, eu vejo muito mais vantagens na formalização, se for feita de forma correta. Sim, os benefícios, né, Mariana? A gente precisa entender que o caminhar do outro, né, sempre o outro. Nós temos que estar sempre adequado ao que é justo, ao que é correto, para que, inclusive, a gente possa ter aí os benefícios, né? Existem muitos benefícios que você já citou aí. Eu acredito que é uma forma, assim, quando a gente se formaliza, principalmente o microempreendedor individual, inclusive, pessoal, é lógico que não é o tema hoje, mas depois a gente pode trazer numa outra aula, de facilitação de empréstimos, né, com juros extremamente reduzidos para investimento no seu negócio. A gente tem aí o Sebrae, tem o Banco do Povo, né? Isso já é um assunto de outra aula e aí a gente pode trabalhar com vocês depois essas questões. A gente já tem uma aula específica que vai falar sobre isso, tá? Agora, Mariana, tem uma pergunta aqui, na verdade ela se repete, eu acredito que umas 3 vezes aqui. Então eu vou ler para você as 3, para você entender o contexto, mas é em relação ao período sobre a DAS, que é um pagamento obrigatório, que você disse aí, que é em torno de R$ 58,00 mês, né, que é inclusive o INSS, né, aquela contribuição que a gente sabe. É anônima essa pergunta, ela diz que por conta de um período que ela está inativa, não efetuou o pagamento do DAS, do MEI do filho, né, do DAS do MEI dela, aliás, e está inadimplente. Essa inadimplência afeta de alguma forma a pessoa física? Então, essa é uma pergunta da DAS. Aí, como tem outras da DAS, eu vou fazer no mesmo pacote. Ela diz que também não efetuou o pagamento da DAS, mas que se essa inadimplência vai atrapalhar a pessoa física dela e que ela deseja pagar assim que puder, mas como que ela vai poder fazer isso? Ou seja, existe uma dívida ainda das MEI em atraso, mas ela vai regularizar, né? E se isso implica no CNPJ físico, e como que ela pode resolver? Se você tiver essa solução aí pra gente, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, assim, na verdade, assim, eu não tenho todas as respostas, tá, Marcelo? Vou ser bem sincera, tá? Até porque o meu viés é muito mais no aspecto societário e contratual, tá? A princípio, o que eu sei é que a dívida decorrente da DAS, ela não se inscreve em dívida ativa, tá?
e que a forma de você negociar esse pagamento da DAS, como tudo relacionado ao microempreendedor individual, ele é mais facilitado, tá? E aí você tem o portal do empreendedor, enfim, que lá tem bastante formas ali de como se constituir, de como se regularizar. Inclusive, eu sei que fala da situação do não pagamento da DAS, tá? Eu não sei hoje como é que funciona, se você deixou de pagar a DAS, você estaria irregular. Eu não acredito que embora não tenha separação patrimonial, e aí por si só, então a pessoa ela responde pela dívida, eu não acredito que ela seja uma dívida que venha a ser executada, tá? Que venha a se inscrever em dívida ativa, enfim, venha a ser executada. Mas é um ponto que vale a pena checar, não é a minha esfera de atuação, então vale dar uma olhada no portal do empreendedor, que lá tem essa resposta de forma mais adequada. Sim, a gente pode aqui buscar. Eu tenho tenho aqui algumas orientações, né? Depois a gente pode passar para todos vocês. Em relação a MEI, sempre tem essa questão aí. O que eu sei em relação ao DAS-MEI é que você tem os juros, né? E fica aí em aberto para que você acerte. É um juros bem pequenininho, é coisa assim de centavos, mas voltando naquela história, é sempre interessante regularizar, porque principalmente essa taxa, ela tem a ver com essa contribuição, inclusive, de INSS. Perfeito. Ou seja, numa situação de doença, inclusive, o que eu sei da legislação é que você consegue aí, quando você adoece, entrar com os trâmites corretos no INSS e receber um salário mínimo para que você possa ter o suporte do governo, enfim. Então, é importante, sim, regularizar, mas a gente vai depois trazer, eu acho que a gente nem tem que saber tudo, e aí depois a gente traz para vocês essa informação mais certeira, tá bom? Então, Má, pode tocar, a gente está chovendo de comentários, todo mundo assim elogiando muito a sua participação. Eu acho que, assim, apesar de ser advogada, mas está trazendo o tema com tanta didática, né, com uma forma tão assim bacana de explorar, e eu acho que isso é importante, porque a gente acaba tendo essa visão do lado da empresa, né, e aproximando os nossos alunos que estão aí prestes a se formar, a lançar todos os negócios para o mercado de trabalho, para trazer aí sustentabilidade para a cidade, para gerar economia, e esse momento vai ser um momento muito importante para que todos vocês, inclusive, possam fazer essa contribuição com a sustentabilidade da economia. Então, eu vou deixar que você siga aqui, e aí depois mais perguntas eu faço a gente faz um outro ping-pong, pode ser? Fechado, claro. Beleza. Então, tá bom. Então, a gente conversou aqui um pouquinho da formalização, né, da condição de empresário, sociedade empresarial. E aí, se num primeiro momento, quando eu falo empreender, eu falo na formalização do empresário, o momento seguinte, imediatamente seguinte, é o instrumento do contrato. Por quê, gente? Porque, assim, tudo na vida é contrato. Então, tanto na esfera jurídica como na esfera física, tudo na vida é contrato. Então, o simples fato de eu acender a luz da minha casa de manhã, eu estou celebrando um contrato. Estou exercendo um direito diante de um contrato que foi celebrado. Ou seja, eu tenho a luz porque eu fiz o pagamento por aquela luz, né? Quando eu vou estacionar o meu carro num estacionamento, estou celebrando um contrato. Quando eu compro uma garrafa de água na vendinha da esquina, eu estou celebrando um contrato de compra e venda. Então, tudo na nossa vida é contrato, especialmente na esfera empresarial. Então, todo o meu relacionamento com terceiros, seja na esfera privada ou na esfera pública, é tudo regido por meio de contratos, um instrumento contratual. Então, a ideia aqui é passar para vocês a importância do contrato, desburocratizar essa ideia, precisa estar em contrato, precisa fazer contrato. Sim, o contrato é um instrumento que eu diria que é o mais importante. Tudo que as partes elas devem cumprir tem que estar em contrato. Se não tiver em contrato, não obriga as partes. A gente brinca que o contrato faz lei entre as partes. Então, assim, se o contrato faz lei entre as partes,
tudo que eu quero de direito, tudo que eu quero de obrigação, precisa estar previsto no contrato. Se não tiver, eu não consigo exercer. Então, o instrumento contratual, ele é, de fato, muito importante no desenvolvimento da empresa, né? E da vida como um todo. E aqui vale a gente pensar em que momento que o contrato é celebrado. Eu só tenho um contrato quando eu tenho um documento escrito e as duas partes assinam? Não. O contrato, quando a gente fala em definição legal de contrato, a gente fala que o contrato é a união de duas ou mais vontades, a manifestação de duas vontades para obtenção de um fim. É um acordo de vontades. Então, se o contrato é um acordo de vontades, eu não preciso necessariamente que ele seja redigido, enfim, em diversas cláusulas e assinado. Eu tenho a celebração de um contrato quando eu manifesto essas vontades. Né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma proposta, que é feita uma oferta de negócio a alguém, e esse alguém aceita, eu tenho um contrato. Agora, se eu fiz uma proposta e essa pessoa não aceitou a proposta, ela veio com uma contraproposta, eu tenho um contrato? Não, eu não tive a manifestação de duas vontades chegando a um consenso. Eu tenho uma proposta e, se ela for aceita, eu tenho um contrato. E aí é muito importante a gente ficar atento quando a gente fala que o contrato nasce no momento da aceitação de uma proposta, porque muitas vezes a gente pode estar celebrando um contrato quando eu dou um ok para alguém por telefone, ou quando eu dou um ok para alguém por e-mail. Então, mas eu não tenho um contrato. Você teve a proposta, teve a manifestação de vontade, você deu o seu aceite, você deu o acordo, eu tenho a celebração de um contrato. E depois não vai dar para eu falar que eu não fiz o contrato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma outra situação de ponto de alerta aqui, na manifestação de vontade e celebração de contrato, é a questão do eu tenho poder de representatividade dessa empresa, que é o ponto que nós falamos do administrador. Né? Que eu preciso, enquanto pessoa jurídica, eu preciso eleger alguém para me representar, para assinar por mim, para assinar, para receber, então, os meus direitos, os meus deveres. Enquanto pessoa jurídica, eu não consigo fazer isso. Eu preciso eleger uma pessoa para tanto. E aí, a gente precisa tomar cuidado para quando a gente aceita uma proposta, quando a gente celebra um contrato, verificar se eu tenho poderes para tanto. Eu tenho poderes de representação da empresa? Eu posso celebrar esse contrato? Né? E por que eu falo isso? Porque se a gente não tiver poderes de representação da empresa, no momento que eu dou um ok, eu não tenho um poder de representação da empresa, eu tô criando uma figura que chama no mundo jurídico de gestor de negócios. E a partir daí, eu começo a responder pessoalmente por aquele aceite, por aquele contrato que eu firmei, já que aquele contrato não obriga a empresa, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento da celebração dos contratos. E aí, o que pode ser contratado? Então, tudo que pode ser contratado é aquilo que é um objeto lícito ou não proibido por lei. O que é um objeto lícito ou não proibido por lei? Então, é um objeto que está previsto em lei ou que não seja proibido. Ou seja, eu posso contratar para o Marcelo vir pichar o prédio em frente ao meu? Não, isso é um ato proibido por lei. Então, não pode ser esfera de contrato. O objeto ele tem que ser possível. O que é um objeto possível? Ele tem que ser viável do ponto de vista físico e jurídico. Né? Então, assim, eu posso vender terrenos? Posso, é um objeto lícito. Mas eu posso vender terrenos na Lua? Não posso, ele não é um objeto possível, ele não é viável fisicamente, juridicamente. Bom, pelo menos não por enquanto, né? E o objeto do contrato ele tem que ser também determinado ou determinável. O que isso quer dizer? Eu preciso precisar o objeto daquele contrato, né? Então, dentro daquela linha que a gente falou, que o contrato ele precisa conter tudo que as partes pretendem de direitos e obrigações, o objeto é o mais importante, eu preciso determinar ele. Então, não serve eu dizer, a Mariana vai vender um carro para o Marcelo, eu preciso determinar ele. A Mariana vai vender um carro da marca XPTO, tipo ABC, ano 2019, cor amarelo, enfim, eu preciso determinar o objeto, eu preciso qualificar o objeto. E quanto mais qualificação do objeto eu tiver, mais segura eu vou estar na minha contratação.
Ou então o objeto deve ser determinável. O que é isso? Eu vou pegar aqui um exemplo da Copersucar, tá? Então, a gente comercializa açúcar e etanol. Então, quando eu fecho um contrato de safra, por exemplo, para o fornecimento de um açúcar, eu não tenho aquele açúcar pronto, ele não é determinado. Eu estou fazendo um contrato de safra de venda de fornecimento de açúcar para a safra 21/22, o ano que vem. Eu não tenho aquele açúcar, mas eu consigo, ele é determinável. Ou seja, o que isso significa? Eu consigo indicar, determinar ele de algum modo, eu consigo identificar ele para que quando ele exista, eu consiga qualificar e saber que aquele é o açúcar. Então, por exemplo, eu vou vender o açúcar do tipo VHP, produzido no Brasil, na usina XPTO, para a safra 21/22. Ele é determinável, ainda que ele não exista, ele é determinável. Então, esses são os requisitos objetivos para formar um contrato. Um objeto lícito, um objeto possível, determinado ou determinável. E aí, vem aqui os requisitos subjetivos. E aí, os requisitos subjetivos são uma pessoa física capaz, ou seja, capaz de exercer os atos da vida civil. Quem que hoje é capaz de exercer os atos da vida civil no Brasil? Aquele maior de 18 anos, que não esteja impedido de alguma forma do exercício da sua vontade, da sua manifestação de vontade, ou seja, não esteja cometido com alguma doença que ele não consiga, então, falar por si só, não é? Ou a pessoa jurídica devidamente constituída. E aí entra naquela linha da importância da formalização de novo, que a gente falou diversas vezes. Então, não é só para linha de crédito, não é só para abrir uma conta, não é só para facilitar, enfim, trazer diversos benefícios, sejam fiscais ou não, para o empresário, mas é também para o crescimento da empresa, né? Sim. Eu só posso contratar enquanto for uma pessoa jurídica devidamente constituída, eu tiver um CNPJ, eu for registrada, né? Mariana, e é importante dizer que a celebração do contrato, ela resguarda ambas as partes, né? Sim, com certeza, exatamente. É aquilo que a gente usou no exemplo lá de trás. Será que uma pessoa jurídica vai contratar a Mariana, pessoa física, para fornecer bolo para ela? Com certeza não. Né? Ela precisa ter, ela quer ter uma garantia, um resguardo ali que vai estar em contrato, que a gente até vai falar um pouco mais na frente da forma do clausulado, enfim, de como proteger ambas as partes. Então, isso é uma segurança, isso te dá um crédito perante terceiros, né? E aí, a forma de contratar. A gente já falou anteriormente, mas vamos voltar a falar aqui. Hoje, a legislação não exige uma forma de contratar. Então, eu tenho uma liberdade na contratação. Eu não preciso que o contrato seja redigido no computador, seja redigido à mão, enfim. O que eu preciso, existem contratos, inclusive, que não são redigidos, que são contratos verbais. O que eu preciso é a existência da manifestação da vontade, a existência do consentimento. Então, a manifestação de uma vontade e o acordo da outra pessoa. Tá? Então, é isso que eu preciso para formar um contrato. Então, formalização do contrato. Eu tenho duas ou mais pessoas capazes, que a gente viu, eu tenho um objeto lícito, possível e determinado, eu tenho o acordo de vontades, eu tenho a forma não proibida por lei, e aí eu vou ter um contrato. Coloquei aqui no meio a limitação da supremacia da ordem pública. O que é isso? Quando a gente estuda contratos, existe uma série de princípios dos contratos. Eu chuto aqui que tem mais de 11 princípios, acho que uns 15 princípios contratuais, que daí é muito mais interessante para quem realmente é da área jurídica. Para a gente aqui não faria sentido trazer todos esses princípios, mas eu coloquei ali a limitação da supremacia da ordem pública, que é um deles, porque ele está diretamente relacionado à formalização do contrato em si. Então, o que isso significa? Então, o contrato, as partes, elas têm liberdade de contratar, que inclusive também é um princípio contratual, a liberdade das partes de contratar, e que o contrato faz lei entre as partes, é o pacta sunt servanda, que a gente fala. Mas essa limitação do exercício da vontade, assim como tudo na vida, né, gente, ele é limitado à supremacia da ordem pública, ou seja, o acordo das nossas vontades, ele não pode trazer um mal para a sociedade ou para um terceiro. Esse é o limite da nossa contratação. Se eu não for causar o mal para a sociedade, não for trazer o mal para terceiro, eu posso contratar tudo,
dentro do que é possível, lícito e determinado, tá? E aí, aqui, eu fiz até ali um destaque do contrato não obrigar terceiros, porque é uma coisa que eu recebo muito, tá? Minha vida como advogada, ela é focada praticamente minha vida inteira é contratualista, tá? É uma matéria que eu gosto demais, enfim, sempre me especializei nisso, é de fato a minha paixão. E é muito engraçado que atuando tanto com pessoa física como com pessoa jurídica, essa pergunta aparece muito. O que acontece? A gente está redigindo contratos ali, aí a pessoa vira e fala assim, mas coloca que eu só vou fazer isso se fulano de tal fizer aquilo. E o fulano, ele não é parte do contrato. Isso não tem validade nenhuma, gente. O contrato, ele tem força de lei, mas ele vai ter a força de lei entre as partes contratantes. Não adianta eu colocar no meu contrato com o Marcelo, olha, Marcelo, eu vou prestar um serviço para você, mas para eu prestar o serviço para você, o Diego tem que me fornecer 100 caixas. O Diego não vai estar obrigado àquilo. Se eu não tiver um contrato com o Diego falando que ele tem que me fornecer 100 caixas, aquele contrato para o Diego, eu posso escrever ali uma gama de responsabilidades para o Diego. Aquilo não obriga o Diego. Só vai obrigar se o Diego assinar ao final. Se o Diego aceitar aquela condição, tiver, então, o consensualismo, o acordo de vontades, tá? E aí, dentro dessa esfera contratual, eu trouxe duas figuras também, dentro daquela história da gente saber alguns conceitos para quando isso surgir lá na frente, agora que vocês estão se formalizando, vocês saberem o que é. Então, dentro do mundo dos contratos, eu tenho os pré-contratos e os contratos acessórios. O que é o pré-contrato? E eu acho o pré-contrato uma coisa muito interessante, principalmente para quando a gente está começando a conhecer um parceiro de negócio novo, enfim. O pré-contrato, ele é um instrumento que vai existir antes da formalização do contrato em si. Então, vamos supor que eu estou querendo celebrar um contrato de fornecimento com o Marcelo. Mas para fornecer para o Marcelo, eu vou ter que fazer alguns investimentos, enfim, não sei se é bem isso, será que o Marcelo tá legal? Deixa eu ver como é que é, quero ver um pouquinho da informação dele de balanço, enfim, ver como que ele tá, quais são, de repente, os fornecedores dele, ver se faz sentido para mim me mobilizar para atender aquele contrato, né? Então, o que eu posso fazer é um pré-contrato, que é no formato de um NDA, de um acordo de confidencialidade. Marcelo, vamos fazer um acordo de confidencialidade? Eu te dou, a gente troca informações aqui para que você possa analisar o meu negócio e eu possa analisar o seu negócio e a gente vê se faz sentido a gente se unir, né? Então, é o chamado pré-contrato. Se fez sentido a gente se unir, a gente vai lá e formaliza o contrato. Não fez sentido a gente se unir, a gente não formaliza o contrato, pronto, acabou. E aí, nesse pré-contrato, a gente prevê que não tem a obrigação das partes firmarem um contrato futuro, enfim, tem todas as disposições, né? Atrelado ao pré-contrato e o contrato, a gente tem a figura do contrato acessório. O que é o contrato acessório? O contrato acessório é aquele que só existe em razão da existência de um contrato anterior. Então, vamos pensar aqui, a gente falando numa linha de crédito. Então, eu consegui um financiamento bancário, e o financiamento bancário ele é o contrato em si. Mas eu consegui aquele financiamento bancário, o banco me deu uma condição de que eu teria que apresentar uma garantia de fiança, um contrato de fiança. Essa fiança, ele é um contrato acessório ao contrato de financiamento. Ele é um contrato que só existe porque existe o contrato de financiamento, tá? Então, essa é a figura do contrato. E aqui eu fiz uma pergunta, na verdade. Quando eu tenho uma contratação bem feita e quem é o responsável? Né? Então, eu digo o seguinte, a gente já viu a importância do contrato para o mundo pessoa física ou pessoa jurídica, mas especialmente para pessoa jurídica, tratando aqui. E quando que eu tenho uma contratação bem feita? Eu vou ter uma contratação bem feita quando eu atingir o objetivo que eu pretendia, obtendo lucro e minimizando o risco. O que isso quer dizer? Então, assim, posso aceitar tudo em contrato só porque eu quero fechar o contrato com aquela empresa e aí vai começar a entrar aquele dinheiro mensal que eu preciso tanto? Não sei. Tem obrigação ali que você não consegue cumprir?
Tem obrigação que eu não consigo cumprir. Ah, mas eu vou colocar porque eu quero fechar o contrato. É uma boa coisa, gente? Não, não é. Então, ali eu tenho, num primeiro momento, a obtenção do lucro, mas eu não tenho minimização de risco. Quando chegar a primeira vez que bater ali naquela responsabilidade que eu deveria cumprir e eu não cumprir, descumprindo o contrato, vai me gerar um dever de indenizar, vai me gerar uma aplicação de multa. Então, essa foi uma contratação bem feita? Não foi, né? Então, a contratação bem feita é a união da obtenção do objetivo que eu pretendia com a obtenção de lucro e com a minimização de risco. E quem que é o responsável por isso? O responsável por isso é o próprio empresário, é a sociedade empresária, né? Ah, mas eu tenho o meu advogado. Pois bem, o advogado, ele vai ser, claro que ele é uma parte muito importante, mas ele vai ser o responsável por criar a cláusula contratual, né? Mas ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar agindo de acordo com aquilo que você contou para ele. Ele não é o homem do negócio ali. Ele não, muitas vezes a gente não entende especificamente da área de cada um, do negócio de cada um. Quem precisa me contar são vocês. É claro que se chega um caso, a gente vai estudar e vai fazer da melhor forma possível, porque a gente não conhece todas as gamas e tipos diferentes de atuação, enfim, atividades, né? A gente vai estudar para se adequar e fazer aquele serviço de uma melhor forma. Mas as especificidades de cada negócio, quem sabe, é só o empresário, né? Então, a responsabilidade de contar, e dentro daquela esfera de que eu só consigo exercer o que está dentro do contrato, e eu preciso colocar em contrato tudo, sim, eu preciso colocar em contrato tudo, porque é ele aquela lei que vai fazer, que vai fazer me permitir de exercer o meu direito e minhas obrigações perante o outro. Se não tiver lá, eu não consigo. É claro que eu tenho a legislação geral, enfim, que eu posso me valer, sim ou não, mas dentro das especificidades, se não tiver previsto ali, a gente não consegue exercer. Então, é aquela história de novo. Basta eu falar que eu quero comprar água de coco? Não, eu tenho que falar que eu quero comprar água de coco, do coco que nasce no coqueiro, na Praia dos Franceses, em Maceió, enfim, eu preciso contar todos os pontos. E a única pessoa que vai saber isso é o empresário. E aí, aqui, trazendo para a nossa realidade, né, gente? A gente, enquanto novos empreendedores, né? A gente muitas vezes não vai ter nesse primeiro momento um dinheiro para contratar um advogado, enfim, para redigir nossos contratos. Então, mais ainda, vocês não têm a obrigação de conhecer cláusulas contratuais, mas a sua obrigação, a sua responsabilidade ali é fazer com que tudo aquilo que você sabe que você precisa esteja contido no contrato. É aquilo que vai te ajudar lá na frente se você precisar discutir esse contrato. Então, é claro que você não precisa saber que precisa colocar uma cláusula de multa se a pessoa descumprir aquilo, né? Uma determinada condição. Para isso, a lei vai te amparar, né? Se você não tiver um advogado que possa redigir aquela cláusula, para isso a lei vai te amparar. A lei já fala que aquele que causa um dano a alguém tem o dever de indenizar. Mas se você não colocar ali no contrato que a situação de ter entregue o coco amassado é uma situação de inadimplemento contratual, ninguém vai saber, né? Então, a responsabilidade é sua, enquanto empresário, de colocar dentro do contrato tudo aquilo que você precisa, todos os direitos, as obrigações, tudo aquilo que vai te garantir uma proteção no futuro, tá? E aí, assim como a gente falou dentro da sociedade, o contrato, ele tem vida, ele é mutável, né? Então, hoje, a gente pode ter uma situação contratual e amanhã essa situação pode mudar, seja em decorrência de uma nova legislação, seja em decorrência de, Marcelo, eu sempre te fornecia, o acordo entre as partes, né? Eu sempre te fornecia carros vermelhos, mas agora acho que carro vermelho não está muito saindo. Vamos passar a fornecer carro prata? Então, as pessoas vão ter que ir lá e vão ter que fazer uma alteração nesse contrato, né? Como que é feita a alteração no contrato? Eu preciso rescindir o contrato, destratar e contratar tudo de novo? Não, tem a figura do aditivo contratual que serve justamente para ir mudando as condições desse contrato, né? Outras formas de intercorrência no caminho que pode mudar o contrato. Um inadimplemento contratual, que é o descumprimento do contrato por uma das partes. Uma situação de cessão de posição contratual. O que significa isso? Marcelo,
não vou mais fornecer carro vermelho, tá? Mas eu tenho meu amigo aqui, o Diego, que ele fornece carro vermelho. Você quer continuar o contrato com ele? Ah, eu quero, Mariana, mas é nas mesmas condições que a gente já tem. Não quero negociar tudo de novo. Como é que eu faço? Eu faço a cessão da minha posição contratual. Eu cedo a minha posição ali de fornecedor para o Diego. E o Diego vai assumir o meu contrato nas mesmas condições que ele tinha com o Marcelo. Né? Ou eventualmente negociar uma outra condição diferente, né? Então são formas de alteração do contrato. Um evento de caso fortuito e força maior, por exemplo, o que é isso? Caso fortuito e força maior são condições imprevisíveis, né, que independem da vontade da parte e que mudam uma situação dentro da vida do contrato, né? Então, hoje, de repente, a própria pandemia poderia ser um caso fortuito e força maior. Olha, não consigo mais te fornecer porque por conta da pandemia não tem mais a produção de um produto que eu fornecia. Eu vou me responsabilizar por isso? Não, esse é um evento de caso fortuito e força maior, que isenta, inclusive, os contratantes de responsabilidade, né? Ou uma situação de onerosidade excessiva. Aí pode ser em decorrência de uma lei. Então, o contrato, ele pressupõe que ele seja bom para ambas as partes, tá? As contraprestações, elas devem ser paritárias, ou seja, ninguém pode ter uma vantagem muito maior em cima do outro. Né? Então, se de repente mudou uma condição, seja por conta de lei ou alguma situação ali da vida do contrato que tornou o contrato excessivo para uma das partes, é uma condição que vai me permitir mudar o contrato. E aí, no caso da onerosidade excessiva, que uma das partes está tendo uma vantagem demasiada em relação a outra vantagem, eu, inclusive, conto com o apoio judicial. Né? Eu consigo, se eu não conseguir negociar com a minha contraparte, eu consigo fazer a alteração do contrato por força de uma decisão judicial, tá? Aí aqui, quais são as formas de extinção de um contrato? Então, a gente se formalizou, a gente começou a fornecer, a vender nossos produtos, nossos bens, celebramos os contratos com as pessoas, alguns conseguiram formalizar através de um advogado, criaram um contrato padrão ali, que conseguem utilizar, outros não conseguiram ter a presença de um advogado, mas entenderam que precisavam distinguir tudo o que eles precisavam, todos os direitos, descrever tudo aquilo que era importante, formalizamos os contratos. Mas agora eu não quero mais, mas eu quero sair desse contrato, esse contrato não está muito bom para mim. O que eu posso fazer? Então, quais são as formas de extinção do contrato? Então, vamos tratar elas de um modo geral. Então, um contrato ele pode se extinguir, pode se acabar pelo decurso do prazo. Eu combinei que eu ia fornecer o carro vermelho para o Marcelo por 1 ano. Acabou o prazo de 1 ano, acabou. Extinção do contrato. Não preciso nem de formalização. Posso fazer o distrato para formalizar? Posso, mas não preciso. Ele acabou com o final do prazo. Pode ser a extinção pelo cumprimento integral do contrato. Eu tinha uma determinada obrigação, a pessoa tinha outra determinada obrigação, cumprimos a obrigação, o contrato acabou. Não tem mais razão de ser daquele contrato. Pode ser por uma resolução, a resolução aqui é o inadimplemento contratual, né? Então, teve um inadimplemento contratual, eu conversei com a outra parte, notifiquei a outra parte, ela não sanou aquele inadimplemento contratual, ela não curou, ela não fez, cumpriu o que ela tinha que cumprir dentro dos contratos. Isso me levou à rescisão do contrato, à extinção do contrato. Ou eu ainda tenho a figura da resilição. A figura da resilição é quando as partes em conjunto falam, a gente tem o contrato aqui por prazo indeterminado, que eu vou fornecer para o Marcelo o carro vermelho até quando a gente decidir que não quer mais, por prazo indeterminado. Aí o Marcelo e eu chegamos à conclusão de que aquela relação comercial não estava mais legal para ambas as partes. Mariana, vamos terminar o contrato? Vamos. É através da resilição, eu vou formalizar um distrato. Então, se eu contrato através de um contrato, eu termino uma relação contratual através do distrato, tá? E também tem a possibilidade de unilateralmente eu terminar o contrato. O Marcelo não quer sair do contrato, mas para mim não tá muito bom, não. E aí eu tenho a figura da resilição, unilateral, mas que eu só posso exercer se ela estiver prevista em lei ou se eu tiver previsto isso em contrato. Se eu tiver colocado uma cláusula lá em contrato dizendo que eu posso terminar o contrato a qualquer tempo, mediante simples notificação para outra parte.
Aí eu posso decidir que eu não quero mais continuar com aquele contrato e não vou ter incidência de multa, enfim, né? Essas são as formas de extinção de um contrato. Agora, aqui vale uma situação importante aqui. Tá bom, Mariana, é importante eu ter o contrato, eu me relacionar com o contrato, se eu tiver um problema, é ele que é a lei entre as partes, é com ele que eu vou conseguir me defender, seja na esfera extrajudicial, seja na esfera judicial, mas eu tinha um contrato com prazo, o contrato acabou, no meio da correria eu não renovei o contrato, o que eu faço? Eu estou sem contrato? Então eu fornecia lá para o Marcelo o carro vermelho por 1 ano, a gente na correria acabou 1 ano, mas eu continuei fornecendo, o Marcelo continuou me pagando, deu um problema. Mariana, eu tô sem contrato? Eu tô sem proteção? Não. O que a gente fala é que assim, eu tenho um contrato formalizado. O contrato não se extinguiu, mas o contrato teve o decurso do prazo concluído. Então, chegou ao fim, mas eu continuei praticando a minha obrigação, que era de fornecer o contrato. E o Marcelo continuou me pagando, continuou fazendo a obrigação dele, a contrapartida dele. Então, a gente entende que o contrato ele continuou se performando. E aí, por ele ter se continuado se performando, o contrato que antes era de prazo determinado, ele passa a ser um contrato de prazo indeterminado. Então, eu estou protegida assim, eu estou protegida dentro daquele contrato que eu já tinha. A única cláusula que eu perdi ali dentro foi a cláusula de prazo. A cláusula do prazo, que agora é por prazo indeterminado, e, portanto, pode ser terminado a qualquer tempo. Né? Então, então, o grande lance da renovação é esse, é você garantir a cláusula de prazo, porque enquanto indeterminado, ele pode ser terminado a qualquer tempo. Quando eu tenho um prazo, a cláusula de prazo é uma cláusula como todas as outras. Se ela não for cumprida, se eu terminar antecipadamente o contrato, aquela pessoa que terminou antecipadamente o contrato tem um dever de indenização para comigo, porque ele se comprometeu comigo a ficar por 2, 3 anos no contrato, tá? Aqui a gente está chegando ao fim da nossa conversa e eu coloquei aqui algumas perguntas que na minha vida de contratualista eu ouço muito, assim, desde o início até agora, são perguntas que sempre vêm à tona. Né? Algumas delas eu acho que a gente até já tratou enquanto a gente conversava, mas eu vou lendo aqui e a gente vai vendo. Então, o negócio já está formalizado em proposta ou e-mail. Eu preciso mesmo do contrato? Com certeza. Embora o contrato se formalize, se forme no momento que a gente teve a emissão da proposta e o aceite, eu preciso do contrato, porque lembra aquela história eu tenho o contrato celebrado, mas eu não tenho as condições comerciais. E lembra que as condições comerciais são as condições que vão me proteger? É ali que eu vou colocar os direitos, as obrigações, o que eu quero? Então, com certeza, eu preciso do contrato, né? Para minha proteção. Não é que eu não tenho o contrato celebrado, mas eu quero um contrato bom. Lembra que a gente falou de quando eu tenho um contrato bom? Eu quero um contrato bom, Mariana, senão não serve de nada. Então, vamos fazer o contrato? Vamos redigir tudo que cada um tem que fazer dentro dessa contratação, né? Segunda pergunta, isso eu ouço bastante, principalmente na esfera corporativa. O parceiro não assinou o contrato, mas eu anexei a minuta do e-mail. Não é o suficiente? Não, não é. Essa pergunta, ela está ligada à primeira, né? Então, assim, de repente eu tive uma proposta e um aceite, então eu tenho o contrato, mas as condições negociais não foram acordadas, e aquelas condições comerciais que estão na minuta que eu anexei no e-mail, elas só vão obrigar o parceiro se o parceiro der o aceite. Enquanto ele não deu o aceite, ele se obriga pela existência do contrato, por aquilo que estava na proposta, mas não pelas condições comerciais. Tem briga? Dá para ir em juízo e tentar brigar? Tem, com certeza dá, tá, gente? Mas assim, e aí eu, enquanto contratualista, eu acho que assim, o contrato bem feito é aquele que não precisa de briga. Se eu tiver que levar a situação contratual para briga, quer dizer que eu não fiz o meu trabalho bem feito, né? Então, assim, o contrato, isso é um aspecto geral, tá, gente? O contrato, ele tem que se resolver por si só. Eu preciso ter no contrato tudo aquilo que encerra os conflitos, para ele ser um contrato bacana, tá? O prazo do contrato se encerrou, mas mantivemos a prestação. Estamos trabalhando sem contrato? Isso daqui a gente falou agora há pouco, eu não vou voltar, mas não estamos, né? Lembra que a gente falou, o contrato se prorrogou de forma automática.
Quem pode assinar os contratos da empresa? Há necessidade de reconhecimento de firma? E aí, a gente faz referência lá à figura do administrador. Lembra quando a gente falou das sociedades que eu falei, olha, grava a figura do administrador, que ela é importante, né? Porque a empresa, a pessoa jurídica, ela não se representa sozinha. Então, ela precisa ter aquela pessoa que foi eleita pelos sócios ou pelos acionistas para representar a empresa. Às vezes, precisa de uma ou mais pessoas para representar a empresa? Depende do que eu estabeleci no meu contrato social. Quem pode representar, qual a forma de representação. Mas, então, só pode representar a empresa aquele que foi eleito como administrador da empresa. Ai, Mariana, eu tenho o meu contrato aqui, o administrador da empresa é o Marcelo. Mas chegou um contrato que eu preciso assinar aqui rapidinho, eu sou o sócio da empresa, mas o Marcelo não está. Então, eu vou assinar, né? Porque eu sou o dono da empresa, eu sou o sócio. Eu posso? Assinar, você pode, mas não vai ter validade. A sua assinatura não é a assinatura capaz de obrigar a empresa. Quem tem a assinatura capaz de obrigar a empresa, de constituir direitos e obrigações para a empresa, é o Marcelo, ainda que você seja sócio. Né? E o administrador, ele pode ser ou não sócio da empresa. As partes podem decidir que assinam pela empresa os sócios ou as partes podem eleger um terceiro. E independente disso, quem vai ter esse poder é aquele que foi eleito, independente de você ser sócio ou não, tá? Até porque, lembra, a pessoa jurídica é uma pessoa diferente da pessoa física. Né? Então, assim, você é o sócio, mas calma aí, a pessoa jurídica, ela se faz representar pelo Marcelo, você não tem poder de representação pela empresa. E muito provavelmente, porque quem escolheu o Marcelo foi você e seu outro sócio. Então, vocês dois, quando no momento da Constituição, decidiram que a melhor pessoa para representar a empresa, para assumir os direitos e obrigações pela empresa, seria o Marcelo, e não você sozinho, né? Então, a gente precisa se atentar a esses pontos. Aí tem essa pergunta do reconhecimento de firma. Essa é uma pergunta que eu acho muito interessante, gente. E isso daí, quando eu comento com as pessoas, muitas pessoas, inclusive, falam que não sabiam disso, que achavam que o objeto do reconhecimento de firma era justamente o contrário disso, o oposto disso. O reconhecimento de firma, gente, ele serve para atestar que a pessoa que assinou aquele documento é a própria pessoa, ou seja, a Mariana assinou aqui, eu fui reconhecer firma. Então, o cartorário, lá, a pessoa do cartório, ela vai atestar que aquela assinatura é de fato da Mariana, foi a Mariana que escreveu ali. Só que isso não quer dizer que a Mariana tem poderes de representação da empresa. Ele só atestou que a Mariana é a Mariana, né? Não que a Mariana tem poderes de representação da empresa. Então, eu preciso reconhecer firma dos contratos? Eu sinceramente, só reconheço firma dos contratos quando a lei exige, por exemplo, uma venda de imóvel ou da empresa, ou quando é um contrato muito específico, eu estou falando, de repente, de uma nota promissória, e aí eu quero ter certeza, mas aí eu fiz a conferência dos poderes, eu quero ter certeza que realmente a pessoa que assinou é a pessoa que tem poderes, né? Mas ele não é essencial. O essencial é eu saber se aquela pessoa é de fato o representante da empresa. Isso o reconhecimento de firma não faz por mim. Quem é que faz por mim? E aí a quinta pergunta, para que serve quando eu celebro um contrato, eu pedir os documentos de representação de uma empresa? Justamente por isso. No documento de representação de uma empresa, que é um documento público, uma vez registrado na junta comercial, que cria a identidade da empresa, que atesta a existência da empresa, ele é um documento público, fica lá para todo mundo ver, para todo mundo saber que a empresa de fato existe, né? E aí, nesse documento, eu vou estar indicando quem é que assina pela empresa. Então, quando eu celebro um contrato, mais do que pedir reconhecimento de firma, eu preciso pedir o documento societário, eu preciso ver se a Mariana tem poderes de representação pela empresa, porque se a Mariana não tiver poderes de representação da empresa, aquilo para mim não serve. Aquele contrato, ele não vai obrigar a empresa. Então, muito mais do que reconhecimento de firma, eu me atentar se a pessoa tem poderes de representação, tá bom? Por que precisamos coletar a assinatura de testemunha nos contratos? Quem são e quantas são as testemunhas? A figura da testemunha no contrato, ela serve para tornar o contrato um título executivo extrajudicial. O que significa isso? Significa que se eu precisar exercer algum direito, alguma obrigação
daquele contrato em juízo, como eu tornei ele um título executivo, então com força, por exemplo, de uma ANP, de um cheque que eu consigo ir lá e já exigir, é uma representação de uma dívida. Quando eu torno o contrato um título executivo, eu pulei uma etapa do processo jurídico, que me faria o quê? Se eu não tivesse a figura das duas assinaturas e, portanto, a constituição de um título executivo, eu teria que entrar em juízo, primeiro comprovar a existência do contrato, a existência daquelas obrigações, para depois eu conseguir executar a dívida, executar a obrigação. Quando eu tenho a testemunha, eu corto pela metade esse caminho. Eu já testei ali pela assinatura das duas testemunhas que aquilo é um título executivo, que aquela obrigação existe de fato. E eu consigo já ir lá em juízo e executar a dívida, executar a obrigação. Então, por isso que é muito importante a coleta da assinatura das testemunhas. As pessoas muitas vezes, e aí eu falo especialmente no ambiente corporativo, pegam a assinatura, peguei a assinatura dos diretores, peguei a assinatura da outra parte. E desencana, gente, das testemunhas. Isso é muito ruim quando a gente precisa exercer um direito. A força que a testemunha tem não é que perde a validade do contrato, o contrato continua válido, mas assim, ele me reduziria um prazo tão grande na execução de uma obrigação, de uma dívida, que vale muito a pena a gente se atentar e sempre colher a assinatura das testemunhas, né? E aí, quantas são e quem são? A lei fala na exigência da assinatura de duas testemunhas. Então, a gente acaba pegando sempre duas testemunhas, mas poderia assinar mais? Poderia, tá? Mas para ter essa função de título executivo extrajudicial, no mínimo duas testemunhas. Quem são? Podem ser quaisquer pessoas. A gente acaba pegando uma pessoa que, por boa prática, que está relacionada ali ao contrato, ao dia a dia da empresa. Isso porque, se eventualmente tiver que fazer alguma contraprova, comentar alguma coisa do contrato, aquela pessoa teria um know-how maior para isso. Mas não necessariamente precisa ser alguém que trabalhe com você. Eu posso pegar uma testemunha que, enfim, que não seja ligada diretamente à atividade que eu estou exercendo, tá? É só por boa prática a gente acaba escolhendo esse tipo de testemunha, tá bom? E aí, Marcelo, aqui a gente chega no fim da nossa apresentação. Espero que tenha sido de uma boa valia para vocês, que tenha ajudado a todos. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Mariana, nossa, muitas coisas importantes. Eu tomei nota aqui, anotei bastante coisas depois. Outra coisa, pessoal, esse material, com autorização, lógico, da Mariana, a gente é gravado e ele fica disponível depois para uma biblioteca virtual, né, do Instituto Crescer, do nosso programa, dentro do site, para que vocês possam acessar, tirar as dúvidas, consultar, né, porque a gente acredita que o conhecimento ele deve ser sempre compartilhado e dividido. Né? Então, acho que é muito importante. A gente teve algumas perguntas aqui, né, bastante, mas eu vi que você respondeu na sua fala, como, por exemplo, se a MEI declara imposto, né, você já disse sobre isso. Depois também tivemos uma pergunta aqui, que você também respondeu sobre a questão do advogado nos contratos, que para a pessoa não ficar descoberta, como que ela faria, sendo que ela não tem como, neste momento, ter um contrato, não ter um contrato com advogado, né? Eu vi que você também respondeu. E uma outra questão que você também respondeu é em relação a momentos pontuais, como na pandemia, que como ficam as cláusulas contratuais afetadas por a situação, que foi sobre o que você disse, né, num ponto especial. Eu acho que já está respondida também, a não ser que você queira aí colocar alguma coisa. Eu acredito que foi respondido, né? Uhum. Não, acho que... Pode falar, Maria. Não, perfeito, concordo com você, tá, foi endereçado sim. Bom, eu acho que, Mariana, eu acredito que o nosso tempo é muito valioso. Eu sei que você tem ainda sua jornada aí junto à Copersucar. Quero agradecer a Copersucar por possibilitar
vamos dizer assim, essa experiência, né, esse conhecimento, eu acho que isso é tão importante, porque a gente consegue aproximar essa vida que vocês têm, esse conhecimento corporativo de uma grande corporação, trazer para a vida dos alunos e simplificar. Eu acho que a forma como você trouxe, ela foi muito importante, mas ela foi bem simplificada, que deu para compreender aspectos importantes, necessários e fundamentais do quê? Daquele processo que a gente tem desde a formalização à contratação, né, de contratos e celebração. Isso é extremamente essencial para os nossos alunos que estão se formando, para encarar aí o mercado profissional, né, para entender minimamente desses aspectos. Eu quero te agradecer, né, essa forma voluntária. Eu sei que você participa de todos os semestres. A Cibele até aqui comentou, nossa, ela é uma querida, participou da nossa banca de mentoria, foi firme e doce, né, dando várias sugestões e feedbacks positivos. Eu acho que é isso que a gente realmente precisa, fazer a diferença. Eu sei que você acredita também nisso, esse é o objetivo do programa, promover conhecimento, promover acesso, né, à educação, ao conhecimento, para que nós possamos sempre, em todos os aspectos, melhorar esse país e melhorar a vida dessas pessoas e as nossas também, né? Então, eu quero te agradecer aqui em nome do Instituto Crescer, em nome do programa Conecta da Copersucar. A nossa equipe fica muito grata. Eu vou dizer que você tem as portas abertas, tá, Mariana? Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Eu que sou muito grata ao Instituto Crescer, aos alunos do Conecta pela oportunidade, por me ouvirem um pouco aqui. Eu espero de fato ter contribuído para vocês de algum modo, né, esclarecido algumas dúvidas. Me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Para mim é sempre maravilhoso participar do programa Conecta. Vocês todos são muito queridos, tá? Eu que agradeço. Eu fico muito honrada e muito feliz de poder estar conversando com vocês hoje. Então, pessoal, nós damos aqui encerramento hoje a essa aula especial, convidada, né, a Mariana. Para você obter o seu certificado de comprovação de horas, né, e as pessoas que acompanharam, eu não consegui postar aqui no chat, tá? É um link do Forms. E aí eu vou pedir para que cada coordenador encaminhe no WhatsApp, no grupo, e esse certificado ele vai ser enviado por e-mail, né, dessa participação especial, até para que vocês possam aí comprovar essa participação. Então, muito obrigado a todos. Fiquem aí bem tranquilos. E agora o próximo passo é a banca de mentoria. Eu espero que todos estejam empolgados e depois da nossa feira. Convido também a Mariana a prestigiá-los, né, no momento em que ela puder. Então, um abraço a todos e até breve. Obrigado, equipe. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.